Então, pessoal, olha só a acusação feita por Israel, aqui pelo embaixador de Israel, na verdade, Gilad Erdan, aqui contra a ONU, que, convenhamos, tem algum fundamento, com certeza, principalmente analisando os últimos desdobramentos lá da questão daquela organização, daquele órgão da ONU que atuava na Palestina e que descobriu se estava apoiando o Hamas em muitos aspectos ali até o momento. Essa coisa vai ser investigada ainda com certeza e vai revelar muito mais podres nesse sentido, né? Então, acredita-se aqui, de acordo com a acusação desse embaixador israelense, que a ONU negligenciou provas da infiltração de terroristas na organização, ou seja, já havia provas demonstrando isso, a participação desses grupos terroristas, dessas células, dentro de agências ligadas à ONU, dentro de órgãos que participam ali da estrutura da ONU e tudo mais, a cooptação dessas agências por esses grupos terroristas, e a ONU fez vistas grossas a esse caso, né? Então, vamos conversar sobre esse assunto aqui, mas antes, não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva aqui no meu canal se você ainda não for inscrito, dê aquela colaborada mesmo, porque esse tipo de vídeo aqui costuma não monetizar, é um problema sério, o YouTube não gosta desse assunto, e aí eu acabo não tendo sequer aí as migalhas que eu recebo aqui do YouTube, né? Então, pelo menos, gostaria de contar com o seu like aí, o seu comentário para engajar, a sua inscrição se você ainda não for inscrito, né? Se você quiser colaborar financeiramente também com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador aqui deste canal, né? Então, de acordo com esse Gilad Erdan aqui, ele falou isso hoje, domingo, dia que eu estou gravando esse vídeo, né? A ONU negligenciou provas do envolvimento de uma de suas agências aqui com grupos terroristas, né? Seria essa agência aqui, a UNRWA, né? Que é a Agência da ONU de Assistência aos Refugiados Palestinos. Eu fiz isso aqui, inclusive uma análise sobre isso num vídeo aqui do meu canal, né, tratando sobre esse caso de forma específica e como ele repercutiu bastante mal, né. Ele falou isso aqui no seu Twitter, inclusive, né, tem aqui a conta dele e tudo mais, e ele disse o seguinte aqui: o secretário-geral da ONU provou mais uma vez que a segurança dos cidadãos de Israel não é realmente importante para ele, depois de anos em que ignorou, olha só, ignorou as provas que lhe foram apresentadas pessoalmente sobre o apoio e envolvimento da agência no incitamento e no terrorismo, e antes de conduzir uma investigação abrangente para localizar todos os terroristas do Hamas na UNRWA, apelou ao financiamento de uma organização que está profundamente contaminada com terrorismo, né? Todos os países que continuam a financiar a UNRWA antes de uma investigação abrangente da organização devem saber que o seu dinheiro pode ser usado para o terrorismo e que a ajuda que será transferida para essa agência aí pode chegar aos terroristas do Hamas em vez do povo de Gaza, né? Quem diria que isso poderia acontecer, né? E ele faz um apelo, então, para que todos os doadores, todos os países que doam recursos para essa agência aí suspendam o seu apoio e exijam uma investigação completa, isenta e profunda a respeito do envolvimento de todos esses funcionários aí na questão do terrorismo, né? Porque é o grande ponto que a gente tem que levar em consideração, né? Se esse cara aqui, né, que é o Antônio Guterres aqui, ele está falando do Antônio Guterres, que é o secretário-geral da ONU, se ele sabia desse caso ou não, isso vai precisar ser provado, investigado e tudo mais. Que essa agência está envolvida com o terrorismo é um fato, porque a reação enérgica que a ONU tomou, a ONU não é chegada a esse tipo de coisa. A reação enérgica que ela tomou ali em reação a esse caso, né, logo que a notícia surgiu, demonstra sim que tem problema. É uma situação notória de que há fumaça porque há fogo realmente ali, e eles estão procurando, tentando descobrir aí do que se trata, qual é a profundidade disso, eventualmente para queimar aí nomes baixos da agência e preservar os maiores, como sempre acontece nesses casos de reconhecimento de culpa, né? Escolhem bodes expiatórios para manter a estrutura funcionando normalmente. Então, que há envolvimento dessa agência aí, não há dúvidas nenhuma, até pela própria reação da ONU em relação às denúncias aí, né? Agora, a grande questão é: quantos funcionários sabiam disso, dessa relação de fato? Fica difícil imaginar que o pessoal da agência não tenha percebido esse tipo de coisa, né? Ou seja, é um caso que parece que todo mundo, no mínimo, é conivente, ou o pessoal pelo menos faz vistas grossas com o que acontece, situação em que todo mundo ali precisa ser responsabilizado. Uma agência que surge supostamente como ajuda humanitária aos palestinos na faixa de Gaza
e se transforma num braço do Hamas, de grupos terroristas dentro da ONU, usufruindo aí do dinheiro, do apoio dado à Palestina, né? Coisa que acontece, por exemplo, com os caminhões de suprimentos, né? A gente viu isso acontecendo, imagens e tudo mais, alimentos doados ali, suprimentos, remédios, água, coisas doadas para o pessoal da faixa de Gaza, para os palestinos ali que estão sofrendo com a guerra e tudo mais, isso é um fato, e tudo isso sendo desviado para os terroristas do Hamas, que não tem qualquer preocupação com o povo da Palestina, essa é a grande verdade, né? Então, é evidente que há um problema sério nessa agência. Agora, o quanto que o secretário-geral aí, o comunista português, lá o Antônio Guterres, o quanto que ele está envolvido nisso, é algo que carece de fato de apuração, mas outro ponto que demonstra o quanto que essa história é real, existe um problema realmente nessa agência aí, é o fato do pessoal estar suspendendo o financiamento para essa agência aí, né? Então, os Estados Unidos foram o primeiro país a abandonar esse financiamento aí, inclusive, depois seguiram-se aqui a Austrália, Canadá e a Itália, né? Outros também, inclusive a França, né? A França que raramente toma esse tipo de atitude enérgica. Então a França é a nação mais recente a suspender o financiamento dessa agência aí, devido às acusações que foram feitas, né? Então, de acordo aqui com o ministro dos Negócios Estrangeiros da França, né, um comunicado feito hoje mesmo, dia 28, a França não tem planos de fazer mais pagamentos no primeiro semestre de 2024 à UNRWA aí, né? Então o ministério destacou que essas acusações de Israel aqui, ele destacou essas acusações, né, que essas pessoas da agência estariam envolvidas no ataque de 7 de outubro do ano passado, são alegações excepcionalmente graves que carecem de uma investigação muito mais profunda, com certeza, né? E aqui estamos falando de muito dinheiro, meu amigo. A França deu quase 60 milhões de euros para essa agência em 2023, no ano passado, né? Então, 320 milhões de reais em apenas um ano para essa agência aqui. Meu amigo, o quanto dinheiro que esse pessoal ganha não tá no gibi, né? E tem vários outros países, né? Aquela lista que eu falei, eram alguns apenas, agora temos outros, né? Também a Alemanha, que eu não havia citado, Reino Unido, Países Baixos, Suíça, a Austrália, a Finlândia também, né? Embora a Irlanda e a Noruega tenham afirmado que vão continuar financiando essa agência aí. Então para pensar, não dá para saber quanto que cada país deu para essa agência aí, mas estamos falando de centenas de milhões de dólares aí, ou de euros, como você preferir, talvez até valores superiores a 1 bilhão de reais, com certeza aí. Isso no ano de 2023, uma coisa assim, uma quantia impressionante, que imagina quanto que isso aqui dá para fazer em prol da população da Palestina, né, a população da faixa de Gaza, e quanto disso aqui deve ter sido desviado para financiar o Hamas, né? Agora imagina só, por meio da ONU, esses países aqui, né, Estados Unidos, França, Inglaterra, Reino Unido, Austrália, Canadá, estavam financiando um grupo terrorista que tem por objetivo a destruição do Estado de Israel. Tudo isso passando por meio de um órgão, um organismo ali, uma agência da ONU. Não tem nem como você classificar essa situação. Isso aqui é um escândalo, com certeza, conforme está dito aqui pelo pessoal da Revista Oeste, né? E principalmente, né, o cara lá, o Felipe Lazzarini, que é o diretor dessa organização, demitiu funcionários que teriam mais ligação direta com esse caso aqui de uma forma preventiva, né? Falou, não, já demitimos antes de investigar porque para mostrar que nós estamos realmente empenhados na investigação. Não, já queimaram os caras que estavam mais envolvidos, com certeza para evitar um problema maior, mas eu tenho certeza que esse cara que vai acabar rodando, não tem como ele se manter nesse cargo. Mas é uma situação até para o próprio Antônio Guterres rodar aí da função dele enquanto secretário-geral da ONU, né? Que é uma organização que agora mais do que nunca merece todas as nossas críticas. Uma organização globalista, que tem um viés socialista total. Veja que o cargo principal aqui não é de presidente, por exemplo, que é aquilo que você espera de uma organização que preza a democracia, né? A vontade popular sendo ouvida pelos políticos, né? O presidente, que é o cargo maior de países assim, né? Países democráticos. Não, o chefe da ONU é secretário-geral. Isso aqui é coisa de comunismo, né? Olha lá o nome o que o Stalin era. Stalin era secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética. Então, esse aqui é o cargo geralmente ocupado pelo líder de um partido comunista. Já mostra como a ONU está alinhada
com esse tipo de ideologia aqui, né? Mas uma série de problemas também. A ONU vive pegando no pé de Israel, condenando ali por crimes contra a humanidade e tudo mais, sendo que tem ali a Arábia Saudita, Irã, outros países do tipo participando de conselhos de desarmamento. Irã, conselho de desarmamento, né? Conselho ali de direitos humanos, conselho de direito das mulheres, realmente uma coisa assim absurda. E o principal de tudo, a ONU não consegue, já demonstrou isso claramente, empiricamente ela não consegue manter a paz mundial, não consegue preservar a paz mundial no comando desse animal aqui, desse incompetente, desse comunista português aqui da ONU. Uma série de conflitos estouraram e a ONU foi incapaz de fazer o que quer que seja. Agora percebe-se, reconhece-se inclusive que ela talvez tenha sido usada para iniciar um conflito lá em Israel, que é o que nós estamos acompanhando aí nos últimos meses, inclusive. Então, realmente, isso aqui, mais do que qualquer outro fator recente, demonstra a incapacidade da ONU de realizar aquilo que supostamente ela se pretende a realizar, né? Garantir a paz mundial, direitos humanos, coisas do tipo, evitar conflitos. Tudo isso tem acontecido debaixo do nariz da ONU e, ao que tudo indica aqui, usando a ONU como mecanismo para que dinheiro de países ocidentais que são contra o terrorismo cheguem a braços terroristas infiltrados na ONU. Realmente, isso aqui é com certeza um escândalo. O mínimo que os países aí ocidentais devem fazer é cortar o financiamento para essa agência, deveriam cortar para a ONU como um todo, porque é no bolso que esse pessoal aqui sente. Esse é o mínimo, né? Mas se a ONU fosse uma instituição decente, esse senhor aqui pediria a renúncia do cargo imediatamente. Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.